A minha cabeça estava pipocando para vir aqui falar com vocês sobre isso. Eu sou Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a serem elas mesmas, autênticas, sem aquele medo de desagradar outras pessoas, para que você possa colocar o seu brilho no mundo. E esse final de semana eu tive a oportunidade de estar conversando com uma pessoa mais velha, bem mais velha, que já está ali se encaminhando para o final da vida. E a gente começou a conversar sobre esse fim da vida, sabe? Esse final. O que a gente chama de morte, né? Às vezes esse nome ele parece tão forte, né? E eu conversando com essa pessoa, eu falei, caramba, eu acho tão ruim na nossa cultura hoje a gente não ter o hábito de falar sobre isso durante a nossa vida, porque torna o final da vida algo muito mais pesado. E assim, eu já vou deixar aqui avisado para vocês, tá? É óbvio que isso também vai estar no título, mas se você tem muita sensibilidade para esse assunto, então eu peço que você não assista esse episódio até o final, porque hoje sim eu vou falar sobre um tema sensível, que é o fim da vida, que é essa passagem de uma vida para outra, de um corpo para outro, que é quando a gente de fato deixa a nossa vida, quando a gente morre. Então, se você tem sensibilidade para esse assunto, não assista esse episódio até o final. Só fica aqui se você tá pronta, tá com o coração e com a mente aberta para ouvir um pouquinho sobre isso, tá? Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu toco nesse tema. E de verdade, um dos meus propósitos com esse podcast é falar sobre coisas que eu sinto muita falta de ouvir por aí. E esse tema é um deles. E ele é um grande tabu. E ele toca em partes muito sensíveis, nossa, então por isso que eu já deixei aqui esse alerta. Mas vamos lá. No ano passado, vai fazer um ano agora em maio, né? Uma pessoa muito querida para mim se foi. E quando essa pessoa se foi a primeira pessoa que eu vivenciei um luto assim muito próximo. E no começo, óbvio que foi muito difícil, doeu pra caramba, e todos os eventos de família que aquela pessoa não tava eram muito dolorosos, sabe? Dava uma saudade muito grande daquela pessoa, e ao mesmo tempo que vinha aquele choro, vinha também a vontade de dar risada, porque era uma pessoa muito divertida, era uma pessoa muito engraçada. E mesmo um ano depois, eu ainda fico um pouco emocionada ao lembrar dessa pessoa. Mas eu percebi muitas pessoas ao redor que também eram muito próximas dessa pessoa num sofrimento muito profundo. E mesmo um ano depois, ainda vivendo esse mesmo sofrimento. E o que eu percebi foi que a falta de preparo da nossa mente mesmo para lidar com esse momento torna tudo muito mais difícil. O que, se a gente for parar para pensar, não é algo lógico, porque pensa só, todo mundo nessa vida um dia vai embora. A única certeza que a gente tem depois que a gente nasce é que a gente vai embora. E ontem eu conversando com essa pessoa que já tá se encaminhando para o fim da vida, eu falei para ela, eu falei, caramba, né? Depois do dia que a gente nasce, a gente já deveria estar se preparando para o dia que a gente vai embora, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai embora. Do resto a gente tem certeza de nada. A gente não tem certeza se a gente vai acordar amanhã. A gente não tem certeza do que a gente vai comer amanhã. A gente mal e mal tem certeza do que a gente vai estar fazendo daqui 5, 10, 20 anos. E um assunto que é tão plausível, tão pertinente, tão real na nossa vida, na nossa cultura hoje, na nossa sociedade, a gente não aborda esse assunto, a gente não fala sobre isso, a gente não explora isso. E uma coisa que é extremamente natural está cada vez mais se tornando algo estranho, sabe? Como se não fosse da natureza. E aí, quando uma pessoa vai embora, o que a gente vê cada vez mais são as pessoas entrando num sofrimento muito profundo. E eu abordo esse tema aqui com vocês com muito respeito, sabe? Porque eu sei que é um tema sensível, mas a minha intenção aqui é trazer um pouco mais de clareza para isso. E como o meu maior propósito aqui é inspirar mulheres a colocar o seu brilho no mundo,
Uma das vertentes que a gente aborda nisso é a gente carregar a nossa verdade no nosso coração. E a gente entrar em contato com isso é extremamente importante na caminhada, porque pensa só, nós enquanto mulheres, todo mês a gente entra em contato com a morte, através do nosso sangue. Quando a gente está sangrando, é como se a gente fosse morrer. Porque pensa só, você fica cansada, você fica esgotada, você fica de mau humor, dói, é desconfortável, não é gostoso. Mas acontece, e se aquele sangue saindo também representa algo que está saindo de dentro de você. Assim como quando chega no final da nossa vida, a gente vai embora desse corpo, é algo que a gente deixa para trás, é uma história, é um corpo, são pessoas, são várias coisas. Mas durante a nossa vida é como se a gente fosse tentando tapar esse assunto, porque ele toca em uma dor muito grande dentro de nós. E essa dor, conforme a gente vai cavocando ela e olhando para ela, a gente vai também ganhando mais intimidade com a gente mesma. E por que eu tô falando sobre isso aqui? Muitas vezes a gente vê por aí o autoconhecimento como sendo a gente se tornar pessoas melhores e mais evoluídas. E quanto mais eu vou buscando assim por esse tema, mais eu vejo que o autoconhecimento, com profundidade mesmo, com honestidade, é você fazer as pazes com as suas sombras. É você reconhecer e aceitar a sua humanidade. Dentro dessa humanidade também tá as suas limitações. E uma delas é que neste corpo, este personagem aqui que você está representando hoje, ele não vai viver para sempre. Essa mulher não vai viver para sempre. Você vive para sempre, mas essa mulher não. Esse corpo não. E o fato da gente não pensar sobre isso na nossa vida, a gente viver como se a gente fosse viver para sempre neste corpo, torna muito difícil lidar com esse momento, que todo mundo vai passar. E o que torna tudo muito mais doloroso é que quando uma pessoa muito querida faz essa passagem, a gente muitas vezes causa uma dor em nós e até mesmo nessa pessoa pela falta de entendimento do que realmente está acontecendo, pela falta de compreensão do que realmente é esse momento. Então, eu queria muito trazer esse tema aqui para vocês, porque eu converso com pessoas mais velhas assim, e eu vejo que muitas delas têm essa iniciativa de já começar a falar sobre isso para as pessoas que estão ao redor, porque é algo que vai acontecer com todo mundo, sem exceção. É a única certeza que a gente tem. E aí a gente começa a ouvir isso e muitas vezes a gente fala, não, que absurdo e tal, e a gente entra em negação. Então, por que não a gente pegar esse tema que muitas vezes toca nessas dores, nessas sombras, e a gente começar a explorar ele, você com você mesma? Sair desse vídeo aqui e começar a pensar sobre isso. Será que eu estou vivendo realmente o que eu gostaria de viver, pensando que eu não vou viver para sempre? Será que eu estou realmente amando as pessoas ao meu redor, e esse amando não é sobre você ser uma pessoa otária, sabe? Ah, não, as pessoas estão fazendo mal para mim e eu vou espalhar amor. Não é sobre isso. Mas será que eu realmente estou vivendo com quem eu gostaria de viver, agindo como eu gostaria de agir, sendo como eu gostaria de ser, fazendo o que eu gostaria de fazer, pensando que tudo aqui é impermanente? Se a gente trouxesse essa consciência durante a nossa vida, muitas coisas na nossa vida seriam diferentes, porque, poxa, se você não vai viver para sempre, então por que você se segura tanto para viver aquilo que você tem vontade? Para viver aquilo que você gostaria? Só que muitas vezes a gente projeta essa infinitude num corpo que não é infinito. Você é infinita, mas o seu corpo não é. Então, por que não aproveitar essa experiência dentro dessa história, dessa vida, deste corpo, desta mente que você tem hoje para viver o que você quer viver?
Agora, quando a gente não aborda esse assunto, quando a gente coloca ali uma tampa, a gente não entra em contato com essa sombra. Vou colocar isso como sombra não por ser algo ruim, mas por ser algo que muitas vezes a gente não entra em contato. A gente não entrar em contato com isso, a gente vai viver como se a vida fosse infinita. E ela não é. E aí, quando chegar no final, todas as frustrações e as coisas que você não viveu, que você não fez e que você gostaria de ter feito, elas vêm de uma vez só. E isso é muito doloroso para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E até eu conversando com essa pessoa, é uma pessoa muitíssimo, muito querida, e eu falei para ela, eu falei, olha, da minha parte, eu vou te dizer, quando você se cansar dessa vida, seja porque o seu corpo vai estar muito velho, ou você já vai estar muito cansada, da minha parte, você tem total liberdade para ir descansar. E eu não falo isso porque eu não me importo com você, muito pelo contrário. Eu falo isso porque eu amo você. E se eu amo você, eu desejo a sua liberdade. E a gente entrar em contato com essas profundezas dentro de nós vão fazendo com que a gente tenha acesso a essa mesma liberdade não só para as outras pessoas, mas para a gente mesma. Para a gente poder viver o que a gente deseja viver com liberdade, sem medo do que vão pensar, pensando que a vida aqui nesse corpo, nessa história, ela é finita. Então, por que não viver dessa forma? E como eu falei, né, eu peço desculpas se esse tema causou algum desconforto em você, se esse tema é sensível para você, se eu te ofendi de alguma forma falando algo aqui. Eu digo que aqui não é nada pessoal, eu não tô falando diretamente com ninguém. Apesar de eu receber feedbacks de pessoas que falam que, nossa, parece que você tá falando comigo e tudo mais, eu só tô falando o que vem no meu coração, tá? Então, se esse tema foi sensível para você, se é um tema difícil, eu peço desculpas. Mas hoje eu realmente senti de trazer isso aqui. E se você sentir de deixar aqui um comentário, compartilhar esse vídeo, enfim, faz o que tá no teu coração. Se sentir de me seguir aqui para receber mais também, seja muito bem-vinda. E é isso. Uma ótima semana para nós, uma ótima vida para nós.